Oi, pessoal. Estamos aqui iniciando o módulo 1 do projeto Aprendendo em Casa, que é uma forma da gente estar mais próximo, estudar, não perder nossos conteúdos. Nesse primeiro módulo, a gente vai lidar com os números inteiros e as suas aplicações, sejam por meio das operações matemáticas com os números inteiros. Aí vem o primeiro questionamento. Existem números que vêm antes do zero? Vamos pensar que números podemos usar para responder os seguintes problemas. Na realidade, eu estou trazendo aqui um problema que é bastante comum e que praticamente é ele que dá origem para todo questionamento em relação aos números inteiros, que são as questões dos débitos, quando você está devendo alguma coisa. No exemplo, Maria Eduarda tem R$ 80 no banco e realiza uma compra no valor de R$ 110. Como vai ficar a situação financeira de Maria? Ó. Opa. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar meu pincel. Ela tem R$ 80 no banco. Se ela tem R$ 80, ela tem R$ 80 positivo. E ela vai fazer uma compra no valor de 110. Se ela vai tirar dessa conta, ela vai debitar. Quando ela debita, ela está realizando uma dívida. E aí é onde entram nossos números inteiros e as formas com que eu vou lidar com esses números. A partir do momento que eu misturo números positivos com números negativos, vai surgir N portas para a gente poder lidar com essas questões. Uma das principais são os jogos de sinais, onde eu vou ter que saber relacionar valores positivos com valores negativos. Embora eu ainda não precisasse fazer o jogo de sinal, mas essa conta ela está bem óbvia. É como você tivesse R$ 110 devedor e eu pago essa dívida só com R$ 80. Eu vou ficar devendo, obviamente, então ainda vou ficar negativada. Vou ficar negativada com R$ 30. É isso que a questão quer. E é isso que formulou os primeiros questionamentos sobre esse tipo de situação. Aí, outro exemplo, qual o resultado da subtração de 2 menos 10? Aí tem um pequeno textozinho aí que fala quase essa mesma coisa que eu já tinha falado anteriormente, que são questionamentos que foram surgindo e que de determinadas situações onde você tinha uma perca, você tinha um débito, você estava devendo alguma coisa e como representar esse número. Para solucionar problemas como esses, mulheres e homens do passado precisaram pensar em outro conjunto de números, já que os números naturais não eram suficientes para responder esses tipos de questões. Depois de um trabalho de muitos séculos, os matemáticos organizaram o conjunto dos números inteiros, que representamos pela letra Z. A letra Z é os números inteiros, que é a união dos números naturais com os números negativos. Ou seja, os números naturais eles fazem parte dos números inteiros, por quê? Porque eles contêm números positivos. E os números inteiros em si são os positivos e negativos, ambos ao infinito. E agora que já sabemos o que é um número inteiro, vamos pensar nas seguintes questões. É melhor dever R$ 5 ou R$ 30 o banco? Está mais quente quando a temperatura é de menos 5 graus ou 1 grau Celsius? E o que é mais satisfatório para um time de futebol? Um saldo de 8 gols ou um saldo nulo? Aí a gente vai vendo aí os tipos de representação dos números inteiros. Um dos principais que a gente utiliza é na reta numérica. Se vocês observarem, a nossa direita em relação ao zero, a nossa direita, a nossa direita em relação ao zero, ela sempre vai representar os números naturais do zero ao infinito.
E a nossa esquerda, em relação ao zero, são os números inteiros. Então, naturais ou inteiros positivos e para cá, inteiros negativos. E aí, quem é maior, 2 ou 3? Obviamente, na questão do número positivo, vai ser o 3. Quem é maior, menos 2 ou menos 3? Uma coisa que vocês sempre têm que ter em mente, para não se esquecer, é que quanto maior o número negativo, menor ele é. Então, o maior vai ser o menos 2. Até porque ele está mais próximo do zero. E a questão da reta numérica, em relação a dizer se um número é maior ou não, ele sempre vai obedecer esse sentido. Quanto mais o número tiver nesse sentido, maior ele é. E quando esse for um caminho inverso, vai ser menor. Quem é maior, menos 4 ou 1? Obviamente, além de ser por ser positivo, ele está indo nesse sentido, nessa corrente, de que está indo à direita do zero em nossa relação. Então, quanto mais ele tiver nesse sentido, maior ele vai ser. Números opostos ou simétricos. Veja a representação geométrica dos números inteiros na reta abaixo. Aí a gente vai ver uma coisa bem simples, que é o oposto ou simétrico. Que são o oposto de um número, pronto. Se no caso eu quisesse saber quem é o oposto de menos 2, ele seria mais 2. Por quê? Porque ambos estão à mesma distância de zero, que é a origem. Então, nesse caso, ele deu exemplo. Ó, mais 4 é o oposto de menos 4, ou simétrico. E a outra parte que engloba os números inteiros, que é essa parte das operações com os números inteiros. Tanto a gente faz com os números naturais, como a gente faz com os números inteiros. Só que nessa parte aí, a gente vai ter que lidar com outras coisas, acrescentar. Como eu falei lá no início, acrescentar essa parte do jogo de sinais. Mas por enquanto a gente vai dar uma pausa aqui, aí na próxima aula que a gente vai aplicar essas operações e relacionar elas com o jogo de sinais. Tchau, pessoal. Fique em casa, viu?